lá, gente! Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui numa data tão sagrada, tão importante para vocês, que antes de começar a nossa revisão, eu quero que vocês digam bem alto o lema do concurseiro para amanhã, certo? Prestem bem atenção. Aqui, ó, nós teremos 3 expressões. T de quê, gente? Tanta. R de quê? Raça. T de quê? Terei. Digam então aí comigo. Tanta raça terei. Tanta raça terei. Show de bola. Quantas expressões? Quantas expressões? 4. Que uma vaga conquistarei. Sentiram? Tá bom? Então vamos lá. Tanta. Show de bola, pessoal. Vocês são demais. Vamos embora, então. Tá? Vamos lá. Olhem só. Olhem só. Eu quero com vocês hoje em 20 minutos. É uma tristeza pra mim conseguir falar só 20 minutos, né, pessoal? Se eu fizer isso em casa, eu falo com as paredes. Tá? Mas vamos embora. Olha só. Artigos 37, 38, 39, 40, 41. 3 anos de direito em 20 minutos. Tá? Então vamos embora. Artigo 37. Artigo 37 fala da administração pública, certo? O que nós vimos? A administração pública é o conjunto de 3 fatores que, unidos, prestam serviço público. Ou seja, é o conjunto de órgãos, como quem? O TRT. Que mais? Pessoas jurídicas, como a União para vocês, e agentes, como vocês, futuros técnicos judiciários, que fazem o quê? Prestam serviço público. Tranquilo? Só que nós vimos que nós temos 2 modalidades de administração pública. Quais são elas, gente? Isso, ó, o coral de igreja. Direta e indireta. 4 pessoas em cada uma delas. Direta, quais são elas? Municípios, estados, Distrito Federal e que mais? E União. E na indireta nós temos quem? As autarquias, que mais? Fundações públicas, que mais? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Quando a administração pública direta não conseguir prestar determinados serviços públicos, por intermédio de uma lei o quê? De uma lei o quê? Específica, ela repassará a bola para quem, gente? Para outras pessoas jurídicas que irão prestar serviço para ajudar ela. São as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Não esqueçam, vale até para o estatuto de vocês. Empresas públicas e sociedade de economia mista são o quê? Pessoas jurídicas de direito privado. E em pessoas jurídicas de direito privado não poderemos ter servidores públicos, certo? Somente nas pessoas jurídicas de direito público, tá? Para vocês, 8.112, da direta, só União, e da indireta, autarquias federais e fundações públicas federais. Inciso 1, não esqueçam também, inciso 1, fala de quem, gente? Dos estrangeiros. Estrangeiros também poderão ocupar cargos públicos. Depois, modalidades de concurso público. Quais são? De provas ou de provas e títulos. Validade de concursos. Quanto tempo? Até 2 anos. Prorrogado quantas vezes? Nenhuma. É prorrogável. Quantas vezes? Por quanto tempo? Por igual período. Função de confiança e cargo em comissão. Qual é a grande diferença? Função de confiança ou gratificada só pode ser ocupado por servidor público concursado. Não precisa ser estável. Só tem que ser concursado. Não precisa ser estável. Cargo em comissão pode ser justamente provido por qualquer pessoa, servidor concursado ou não. O que eles têm em comum? As atribuições. Quais são elas? Direção, chefia e assessoramento. Depois, pessoal, direito de greve será exercido nos termos e nos limites de qual lei? Específica. Não é lei complementar e não é lei ordinária, é lei específica. Depois, vagas para PPDs nos concursos públicos. Quantos por cento? Quantos por cento? Conforme a Constituição? Ela não diz nada, tá? Ela passa a bola para quem? Para a lei, tá? O que diz a lei de vocês? Quantos por cento? Até 20. E o Decreto Federal de 99? 5%. Depois, inciso 11, o teto, subteto, a extensão do subteto. Teto, ninguém no Brasil pode ganhar mais que os ministros do? Isso, esse é o teto fixado pela União. Subteto, descobrir quem é que mais pode ganhar onde? Nos municípios, estados e Distrito Federal. Municípios, ninguém poderá ganhar mais que quem? Isso, nos estados, ninguém poderá mais ganhar do que quem? Calma, eu não falei o poder.
Vão devagar. Se lembra disso? Poder Executivo. Legislativo. Desembargador. Quando eu digo legislativo desembargador, eu digo novamente, que bom que a prova não é hoje, tá? Vamos lá, psicopatas, vamos embora. Executivo quem? Governador. Legislativo? Deputados. Eu não elejo juiz para o legislativo, tá? E judiciário? Desembargador do TJ, que poderão ganhar até quanto? Até quanto? 90,25% recebe os ministros do STF. Olha só, Superior Tribunal Federal é composto por quantos ministros? Quantos? Seria 11 se existisse. Não existe o Superior Tribunal Federal. É Supremo. Te liga nisso, tá? Eu vou tirar o rostinho de vocês. 16. Olha lá. Acumulação remunerada de cargos públicos. Qual é a regra? É positiva ou negativa? Negativa. A regra é da não acumulação. Por exceção, quem é que poderá acumular 2 cargos públicos? Letra A, 2 de prof. Letra B, 1 de prof mais 1 técnico ou científico. Letra C, 2 na área da saúde. Show de bola, pessoal. Depois, parágrafos. Não esqueçam, parágrafo 1º do 37, fala sobre 2 princípios. Um que diz que toda publicidade e propaganda deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Princípio da publicidade. Dessa publicidade não poderão constar o quê? Nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal. Princípio da impessoalidade. Improbidade administrativa, parágrafo 4º, não esqueçam, as pessoas que incorrerem em atos de improbidade administrativa, elas poderão sofrer várias sanções ou medidas restritivas de direito. Primeira delas, suspensão, direitos políticos, de quantos a quantos anos? De quantos a quantos anos? A Constituição não diz, mas a lei de improbidade diz, de quantos a quantos anos? De 3 a 10, fechou? Depois, perda da função, que vale para o cargo, emprego e mandato. O que mais? Indisponibilidade de bens. E por fim, ressarcimento ao erário, tá? Vamos embora. Depois, outro importante para vocês, parágrafo 6º, cai muito em prova, não vão esquecer. Responsabilidade civil, objetiva e subjetiva. Num primeiro momento, se um particular sofrer um dano relacionado ao serviço público, quem assume a bronca é a pessoa jurídica, certo? Então, a responsabilidade objetiva que não depende de culpa. Num segundo momento, essa pessoa jurídica ser condenada, ela é obrigada a exercer a ação de regresso, que é chamada de responsabilidade civil subjetiva. Ela vai atrás do seu sujeito, do seu servidor, do seu empregado, do seu funcionário, certo? Mas para que no segundo momento, a responsabilidade civil subjetiva, o sujeito tenha que indenizar a pessoa jurídica, é necessário que seja comprovado o que, gente? A culpa, tá? Outro importante também, parágrafo 12 do 37, não esqueçam, é a oportunidade que a Constituição deu, de quem? De quem? De quem, gente? Do pessoal dos estados e Distrito Federal se redimir e poder criar um subteto único. Para que os estados e Distrito Federal possam criar um subteto único, é necessário que ocorra o quê? Que eles mexam nas suas, o quê, gente? Os estados nas suas constituições e o Distrito Federal na lei orgânica, por intermédio de uma emenda. Emenda à Constituição e emenda à lei orgânica. E se for criado subteto único nos estados e Distrito Federal, ninguém poderá receber mais que quem? Que os desembargadores. Show de bola. Artigo 38, não esqueçam dele. São os casos que os servidores públicos enveredam para a carreira o quê? Política, tá? São os casos. O que vai acontecer? Se vocês, servidores públicos, são eleitos para o mandato eletivo estadual, distrital ou federal, vocês se afastarão do cargo de vocês e assumirão esses cargos eletivos estaduais, distritais e federais. Se vocês forem eleitos para prefeito e prefeita, vocês assumirão como prefeitos e prefeitas, se afastarão do cargo de vocês e poderão fazer o quê? Optar pela remuneração. Vereador, se houver compatibilidade de horários e vocês forem eleitos vereadores, vocês poderão acumular. Se não houver, vocês vão assumir como vereadores, se afastarão do cargo de vocês e poderão optar pela remuneração. Depois, todo o tempo que vocês ficaram afastados do serviço público no cargo de vocês para assumir um mandato eletivo, quando vocês retornarem, de primeira vocês poderão ser promovidos? Sim ou não? Claro que sim, só que por antiguidade, jamais por merecimento. Não vão esquecer. IBP, benefício previdenciário. Raciocine comigo. Vocês vão ganhar inicialmente R$ 5.500.
vocês vão assumir como senadores ganhando 33.500, certo? Se vocês assumindo como senadores, se afastando do cargo de vocês no TRT, começarem a contribuir para a Previdência sobre aquilo que vocês estavam ganhando como técnicos e não como senadores, é porque vocês se afastaram do cargo de técnicos de forma permanente ou temporária? Temporária. Então vocês pediram a exoneração ou uma licença? Uma licença para tratar de interesses particulares ou para exercer mandato eletivo? Vocês estão demais, pessoal. Tá? Artigo 39, por que é muito bom se tornar servidor? Por quê? Só servidor é que está bem na foto na quarta potência. Se lembram disso? Não tem como esquecer. Servidor está bem na foto TRT na quarta potência. Por que tudo está para servidor? Porque servidor tem regime jurídico estatutário. Isso quer dizer que seus direitos, deveres e proibições estão descritos numa lei chamada de estatuto. Isso quer dizer que os servidores poderão adquirir estabilidade, mas se entre outros fatores forem aprovados no estágio probatório. Fechou? O que é muito bom também, além da estabilidade, saber que desde o primeiro dia de estágio probatório não existe demissão sem justa causa. Porque inglês. Todo servidor público, para ser punido, precisa passar por um PAD. O que é PAD? Process administrativo disciplinar. Tá? Onde é assegurado. O professor tá louco! Enlouqueceu! Onde é assegurado para todos os servidores a ampla defesa, a possibilidade de se defender da maneira mais ampla possível. Quais provas? D, documentais. Que mais? T, testemunhais. P, provas periciais. Era isso? Tranquilo? O que falta mais? Quando vocês ingressarem no TRT, vai ter aquele momento maravilhoso de assinar carteira de trabalho e previdência social? Não. Vai ter aquele momento maravilhoso de assinar um CIT? Sim. Contrato individual de trabalho, sim ou não? Não. Tá? CIT é cemitério. Tá? Vocês estão indo para a vida. Tá? Então, o que interessa? No lugar da carteira do CIT, vocês terão o quê? Terão o quê? Gente, aquela palavra infantiloide. Pastinha. De novo, vocês terão o quê? Vocês terão o quê? Isso! Como é que é o nome dessa pastinha? Assentamento individual ou registro funcional. E o estatuto alucinado de vocês também pega a primeira expressão de assentamento, a última de registro chama de assentamento funcional. Além disso, vocês terão o que, gente? Hein? O que vocês terão além disso? O DNA codificado de vocês. Como é que é o nome disso? Número de matrícula. E além disso, vocês terão o quê? Aquilo que o pessoal do judiciário ama de paixão. A carteira de identidade funcional. Tá? Não é uma carteirinha de prefeitura, tá? É um carteiraço, tá? Se não tirar o carteiraço, vai pagar uma pizza, vai pagar janta, não tira nada de Visa, não tira nada disso. Vai tirar o cartão de crédito do TRT, tá bom? Não esqueçam isso. Além disso, o que vocês não podem esquecer? O regime de previdência de vocês qual é? É o regime geral de previdência social? Não, é o regime próprio de previdência social. Vem-se embora, vamos lá, olha só. Regras de aposentadoria. O professor enlouqueceu, tá? Mais 4 minutos, professor infarta. Olha aqui. Olha aqui. Regras de aposentadoria. Quantas regras para servidor? Ai, meu Deus. Vamos lá, quantas regras? É amanhã o concurso. Quantas regras? 4. Quais são elas? Primeira, gente, hein? Aposentadoria da samambaia, da múmia, ninguém quer ficar assim. Aposentadoria por invalidez permanente, tá? Ninguém quer ficar assim. Aqui o servidor vai começar a andar cuspindo e pulando, tá? Ninguém quer ter uma vida assim. Se o servidor ficar inválido permanentemente, o servidor poderá receber 1.1 e 1.2, proventos integrais e proventos proporcionais. Integrais, se for comprovado que a invalidez permanente foi decorrente de um acidente em trabalho. Tem trabalhador? Inferno! Vocês serão servidores, pô! Para com esse vício louco! Acidente em serviço. Moléstia? Ai, meu Deus! Profissional. E que mais? Doença grave, contagiosa ou incurável? Nos demais casos, proventos o que, gente? Proporcionais. Segunda aposentadoria, compul. Acontece quantos anos? Com 70 anos de idade. Servidor público, homem e mulher, não muda absolutamente nada.
é obrigado a se aposentar e ganha proventos o quê? Proporcionais, certo? O que mudou? Por lei complementar, servidores públicos poderão se aposentar com 75 anos. A voluntária, o que eu tenho que saber? Tem proventos integrais e tem proventos o quê? Proporcionais. Independentemente dos proventos, 2 requisitos gerais deverão ser preenchidos. Quais são eles? Eu tenho que ter um tempo mínimo no último cargo, quantos anos? E um tempo mínimo de serviço público? Isso. Agora, quero ganhar tudo. 3 requisitos. Quais são eles? O mais importante da vida que está esquecido por nós? Sexo! Quais são eles, o sexo, gente? Quais são eles? A nossa Constituição não é moderna. Então, ela parou pelos 2. Tá? Pode ser o sexo o quê? Masculino, homem, feminino, mulher. Segundo requisito, idade mínima. Quantos anos para os homens? 60. Para as mulheres? Isso. E o tempo mínimo de contribuição para os homens? E para as mulheres? 30. Se eu quiser me apostar com proventos proporcionais, 2 requisitos. Quais são eles? O sexo nunca escapa, gente. Tá? Mesmo esteja apagado. Tá? Homem e mulher. E a idade? Idade aumenta. Para os homens, 65. Para as mulheres? Isso. E para finalizar, estabilidade, artigo 41. Onde é que se adquire estabilidade? No cargo ou no serviço? Depois de quantos anos? 3 anos. Essa estabilidade, para que a gente possa adquirir, é necessário que, além das avaliações normais que nós iremos passar durante o estágio probatório, a gente passe por uma avaliação especial de desempenho. Essa estabilidade é uma garantia legal absoluta ou relativa? Nenhuma nem outra, é uma garantia constitucional. Não é legal, é constitucional, certo? Constitucional, absoluta ou relativa? Relativa, porque segundo o parágrafo 1º do artigo 41, nós poderemos perder estabilidade em pelo menos 3 casos. Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Segundo, processo administrativo disciplinar, onde lhe seja assegurada ampla defesa. E último, qual é a avaliação? É especial ou periódica? Avaliação periódica de desempenho. Vamos lá de novo, então. TRT 4. O que quer dizer o TRT 4? Hein? TRT. Vamos lá, todo mundo. Tanta raça terei. Repitam. Tanta raça terei. 4 expressões. Que uma vaga conquistarei. Que uma vaga conquistarei. Agora vocês vão dar o berro do ninja. Digam, raia! Show de bola, gente. Um beijo no coração de vocês. Tá? Falou.